Prosseguindo então esse nosso trabalho, né, chamei de literatura e história, análise comparativa, é uma abordagem da história a partir de fontes literárias, e iniciamos pelo Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. A gente não poderia falar dessa época da história sem falar da escravidão. Então eu selecionei aqui um conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe, que é um conto de 1906, 18 anos depois da abolição da escravatura, e 2 anos antes da morte de Machado de Assis. A autoridade dele é clara, relativa, porque ele foi um negro livre, viveu como agregado, era filho de um pintor e de uma lavadora, que até sabiam ler e escrever, e viviam como agregados na casa de uma senhora muito rica, Dona Maria José Barroso Pereira, né, viúva do senador Bento Barroso Pereira, uma extensa propriedade no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Então ele observou toda a vida social que se formou em torno da Casa Grande, né? E isso é marcante nos primeiros anos. Ele retrata essa sociedade nos primeiros livros assim, de uma maneira assim, um pouco inocente, né? Que ele diz de fé ingênua, sabe? E a expõe assim com mais realidade, vamos dizer assim, a partir da maturidade. É interessante, ele vai tratar o protagonista do conto, Cândido, né? Cândido Neves. O trabalho dele é de apanhar escravos fugidios, né? Ele nunca parou em trabalho nenhum, não tinha paciência, tentou ser tipógrafo, caixeiro, sabe, mas logo largava, e aí a pobreza o levou a trabalhar nessa profissão. E então ele mostra pra gente assim algumas coisas assim que bem concretas, né? Os aparelhos que eram utilizados, sabe, o negro fugidio, ele colocava uma coleira de ferro no pescoço dele para que ele fosse reconhecido e apanhado com mais facilidade. Tinha também o ferro no pé, e as pessoas, quando uma pessoa que trabalhava, né, nesse ofício, né, de apanhar negros, os outros, ninguém intervinha. Ao contrário, as pessoas condenavam aqueles que acoitassem os negros fugidios. Havia um sentimento forte de propriedade, né? E a gente sabe a força que tem a propriedade para o ser humano. Então eu vou iniciar, bem descritivo. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por lhes se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, o outro o ferro ao pé. Havia também a máscara com folha de Flandres. Essa máscara ela tinha 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Ela era utilizada para os negros que bebiam, né? O negro bebia muito, aí utilizavam essa máscara, que só tinha 3 orifícios, e aí ele levava vantagem porque, além de assegurar a sobriedade, ele também a honestidade também, porque Machado diz que ele acabava bebendo mesmo, era com os vinténs que ele furtava ao senhor. E era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel.
Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos das máscaras. Então é isso, eu acho que dispensa comentários, assim como Machado não faz comentários, ele expõe o absurdo da situação na porta das lojas, isso aí exposto para ser vendido uma máscara para proibir que os escravos bebessem. O ferro ao pescoço era aplicado aos negros sujões, uma coleira grossa com haste até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, com pouco era pegado. Há meio século, ele tem então uma característica dessa fase de maturidade de Machado de Assis, é a ironia. Aqui já é uma ironia mais bem-humorada, em Memórias Póstumas a ironia é bem ácida, né? Há meio século, os escravos fugiam com frequência, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanhar pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Nem todos batiam, os negros às vezes tinham padrinho e às vezes o dono não era mau. Além disso, o sentimento de propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Tinha casos que o escravo, logo que chegava do valongo, né, quando estava exposto para venda, saía correndo pela cidade que não conhecia, né? Então, punham, como havia esse ofício, né, de pegar o escravo. Quando se perdia um escravo, se dava algum dinheiro a quem o encontrasse. Colocavam um anúncio nos jornais com os sinais do fugidio, o nome, se tinha algum defeito físico, uma descrição. E colocava inclusive o valor da quantia, às vezes, que pagariam pelo escravo, ou apenas gratificar-se-á muito bem, né? E pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas nem sempre, mas era sempre instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade. Quem se metia em tal ofício era em geral por pobreza, necessidade, inaptidão para outros trabalhos, e alguma vez o gosto de servir dava um impulso ao homem que se assistia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Cândido Neves é o nome do protagonista, né? O Voltaire é uma das grandes influências do Machado de Assis, é uma personagem, Cândido, o otimista, mas o nome aí vem mais como uma ironia, né? Cândido Neves, que vai se casar com a Clara, né? O significado da palavra é alvo, imaculado, puro, inocente. Então há uma clara ironia na escolha do nome. Ele tentou vários trabalhos na vida, nunca parou em trabalho nenhum, acabou com esse trabalho de apanhar escravos. Conhece a Clara, sabe? Ele tem 30 anos, a Clara 22, e eles acabam se casando e resolvem ter um filho. A Clara era órfã, morava com uma tia Mônica, mas eles viviam com dificuldade, né? E a tia Mônica fala que não pode ter filho, colocar uma pessoa, né, nessas condições, né, aqui, né, que ele ia passar fome e ia agravar a fome deles. A Clara diz que Nossa Senhora nos ajudará. Enquanto isso, o filho, que não sabia disso, espera na eternidade. Mas acaba que tiveram o filho e durante a gestação eles passaram dificuldade. No 8º mês a fome já era bastante grande, no 9º mês ainda se agravou, e aí a tia
propôs que o levassem à roda dos enjeitados, né, que era uma instituição de caridade do tempo. Ela falou isso de uma maneira muito dura, sabe, que a criança fosse criada nessa instituição e que dessem a criança. O Cândido Neves, o pai, ele relutou, sabe, contra isso, sabe, mas na final das contas ele estava vendo mesmo que não havia opção, porque havia outras pessoas, que tinha competidores que pegavam escravos livres, sabe, nem sempre era um trabalho muito irregular, nem sempre havia escravos livres para que ele conseguisse algum dinheiro, às vezes inclusive ele até se dava mal, como uma vez que ele pegou um preto livre por engano e a família do preto deu nele muita bordoada. E então é isso, né? Ele acaba cedendo e vai levar o filho para a roda dos enjeitados, logo que nasce. A Clara dá o último leite para o bebê, ele pega e está indo a passo lento, e ele tinha tentado antes, visto nos jornais se tinha algum jeito de conseguir alguma coisa, viu alguns anúncios e tinha visto de uma mulata que era o que chamou mais atenção, que pagariam 100 mil réis, sabe, com a descrição da mulata, o vestido que usava. E quando ele está indo levar, ele reconhece essa mulata. Ele deixa o filho numa farmácia e prende a mulata, sabe? Amarra, né? A mulata diz: pelo amor de Deus, eu estou grávida, sabe? Se o senhor é pai, o senhor sabe que é isso. Eu serei sua escrava, sabe? Mas por favor. E ele diz para ela: se está grávida, porque fugiu, sabe? E não quer saber, leva para o dono. Ela tem muito receio que o dono é violento, e ela naquelas condições não poderia ser agredida, e se debate quando está levando. O dono paga os 100 mil réis, 2 notas de 50 mil réis, mas na luta da mulata ela acaba abortando, né? O Cândido então pega o filho e retorna para o filho dele, né? E retorna para casa, e aí a tia Mônica, né, que falava, aceita que ele tenha trazido o menino de volta porque trouxe o dinheiro, e ainda diz umas palavras duras contra a mulata por causa do aborto. Termina com o Cândido Neves dizendo que nem todas as crianças vingam.